povo de Deus, mesmo com os desafios. Isso nos impactou porque nós não esperávamos frente às realidades que estamos vivendo. No que tange aos resultados em evangelismo, nós fechamos agora essa semana os resultados evangelísticos entre janeiro até o mês de setembro. Vocês sabem, nós tivemos tremendas limitações. Durante alguns meses, as igrejas tiveram dificuldades, mas mesmo com as limitações para realizar batismos e entregar pessoas aos pés do Senhor Jesus, teve gente que cavou buracos para colocar água e para serem batizados. E nós estamos fechando até o mês de setembro, ainda com todas as limitações, para a honra e glória de Deus, mais de 7.900 batismos nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Deus está à frente do seu povo. E nós vemos a bênção de Deus também aqui no IPAI, professor Robledo, e nós temos a oportunidade de ter os nossos alunos. Nós estamos num período de recesso, eu sei. Essa semana foi um momento onde as crianças, e aqui são várias crianças grandes já, que estudam por aqui, enfim, tiveram a oportunidade de voltar, verem seus pais, mas Deus tem cuidado. Nós não tivemos, pelo menos as notícias que eu tenho, ainda que outros internatos tiveram, nós não tivemos nenhuma situação, pelo menos até agora aqui no IPAI. Então eu quero parabenizar todo o zelo, todo o cuidado e a segurança que nós temos tido com os nossos alunos aqui. Dentro de um contexto de desafios, dentro de um contexto de provações, em que eu estou seguro todos nós passamos por diferentes momentos nesse ano, há uma mensagem do Senhor para todos nós também nesse contexto, onde nos impulsiona a confiarmos ainda mais no Senhor. E para isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nessa hora, para ver aquilo que Deus nos fala quando nós estivermos em provações, quando nós estivermos em lutas, em dificuldades, em situações onde nós não temos respostas. Qual é o aprendizado de que Deus tem a nos dar? E o livro, a carta de Tiago, o apóstolo Tiago, ele nos fala exatamente sobre esse tema. Se você vai lá, quase no finalzinho da Bíblia, na carta de Tiago, no capítulo 1, eu quero ler com você a partir do verso 2, o verso 2 até o verso 5, e eu quero ler com você também o verso 12. Acompanhem comigo a mensagem que Tiago nos traz em sua palavra para o povo de Deus aqui também nessa manhã. A Bíblia nos diz assim: meus irmãos, preste atenção como ele não economiza os desafios. Olha o que ele fala. Tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O verso 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa não é uma mensagem fácil de ser absorvida. Não porque o conteúdo é difícil, mas pelo desafio de compreender. E quando você vê e lê as palavras de Tiago, até num primeiro momento, ao você ler as palavras em que Tiago tece a sua igreja, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o fato de passardes, e ele não economiza, por várias provações. Ao nós lermos, pensamos assim, talvez num primeiro momento: será que Tiago gostava de sofrer? Se eu perguntar aqui quem gosta de passar por provações, lutas, desafios na vida, eu estou seguro, ninguém vai levantar a mão. Ninguém gosta de sofrer. Mas há aprendizados tremendos e profundos quando nós canalizamos a nossa dependência ainda mais de Deus, quando nós não temos respostas, não temos saídas, e quando compreendemos de que algumas provas abalam e impactam a nossa fidelidade ao Senhor, aonde somos provados. Tiago nos diz: tende por motivo de toda alegria, porque estas provas, essas dificuldades, esses desafios impulsionam e nos dão oportunidade para perseverarmos no Senhor.
para entregarmos a nossa vida sem reservas nas mãos dele, para aprendermos a confiar ainda mais no poder libertador de Deus. E são tremendas oportunidades para vermos a solução que virá unicamente das mãos dele. Muitos de nós temos, talvez, desafios em nossa vida para compreendermos isso. Mas a palavra de Deus nos lembra de que é somente em muitos momentos, em meio às provas, em meio às tribulações, que nós crescemos e os nossos músculos espirituais acabam ficando ainda mais fortes, nutridos, confiando no poder libertador do Senhor. Tiago não é o único que fala sobre isso. Ele não é uma música solo sobre o tema de provas e desafios em nossas vidas aqui nessa terra. Se você volta um pouquinho comigo, vai lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, na segunda carta de Coríntios, Tiago também tem o apoio do apóstolo Paulo. Lá, a partir do verso 9, Paulo também reconhece as bênçãos e o crescimento que ele teve e que o povo de Deus pode ter em meio a tribulações em que podemos enfrentar nesse mundo. Ele diz a partir do verso 9, 2 Coríntios capítulo 12, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto, e olha o que ele diz, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, o que ele diz? É aí que eu sou forte. Quando nós estamos limitados, quando reconhecemos e compreendemos de que em nós não há poder, não há força, não há solução, abrimos o nosso coração em condições para que Deus possa ser o nosso Redentor, para que Ele possa ser o nosso libertador, e temos melhores condições para confiarmos na força e no poder que vem unicamente do Senhor em situações em que eu e você não temos saída ou não temos solução. Sabe, muitos de nós pensamos, ou até mesmo temos a plena convicção de que se fazemos parte do povo de Deus, se guardamos os mandamentos do Senhor Jesus, e estamos esperando o retorno dele nesse mundo, muitos de nós temos em nossa mente de que problemas, aflições, tribulações, tormentas estarão isentos de encontrar o nosso caminho. Mas o que acontece na realidade é de que apesar de você fazer parte do povo de Deus, apesar de você guardar os mandamentos, você em sua vida encontra tribulações, provas e dificuldades. Escute o que eu vou te dizer nessa manhã. Deus não lhe prometeu de que nesse mundo você não encontraria dificuldades ou provas. Ele não prometeu para você de que no mundo você não teria aflições, muito pelo contrário. Ele disse aos seus discípulos e ele diz a você, no mundo tereis aflições. Mas ele também disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nessa manhã, o Senhor Jesus quer lhe dar a vitória nele, porque a palavra de Deus nos lembra de que nele somos mais do que vencedores. Deus tem prazer de abençoar seus filhos. Deus tem prazer em ver seus filhos compreendendo de que a saída, a segurança, a solução vem unicamente da força e do poder ao estarmos nele. Interessante de que o salmista Davi, ao escrever o Salmo 23, no verso 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você percebe, Davi, ele não descarta a possibilidade, nesse mundo de aflições, de angústias, de tormentas, de injustiças, dele seguramente ter que enfrentar dificuldades, provas. E ele diz até no vale da sombra e da morte, mas ele dizia, eu não vou temer, porque apesar de estar ou ter que enfrentar o vale da sombra e da morte, a minha segurança está no meu Senhor, no meu pastor, porque Deus não me desamparará. E nessa manhã eu quero que você tenha plena segurança de que apesar do sofrimento ou desafio que você pode estar enfrentando e que eu não sei, Deus não lhe desampara e não passa por alto nenhuma das suas lágrimas. Ele bem sabe o que tem passado por você. Eu não sei qual é o teu desafio. Eu não sei qual é a tua prova. Mas eu quero que você lembre de que a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. E à medida de que nós colocamos e aprendemos a crescer nele,
confiando de que Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, nós temos os olhos mais abertos para vermos os milagres que Deus tem reservado para a nossa vida. Alguns têm uma errônea ideia de que se está tudo lindo na minha vida, se tudo está bem comigo, é porque eu estou intimamente ligado ao Senhor. Mas, se eu estou sofrendo dificuldades, provas ou tempestades, é porque de alguma maneira eu não estou conectado às mãos de Deus, e o diabo está aproveitando isso. Escute, amigo, a ausência ou presença de provas e tribulações na vida não quer dizer se eu estou intimamente ligado ao Senhor ou não. Vocês lembram de que os discípulos, a maioria deles, eram homens do mar? A maioria deles haviam enfrentado muitas vezes tempestades no mar, mas aquela que fala em Mateus no capítulo 8 era a maior que haviam visto. Aquela que fala a tempestade do mar da Galileia, as ondas estavam tão altas, o mar estava tão revoltoso, a situação era tão complicada, de que eles começaram a ver a morte diante dos olhos. E eles começaram a se exaltar e começaram a dizer: nós vamos morrer, a morte é certa, não temos mais o que fazer, não temos controle. E eu pergunto a você, a Bíblia nos diz onde Jesus estava. E a palavra de Deus nos diz de que Jesus estava dentro do barco, junto deles, no meio deles. Escute, mesmo quando nós estamos no auge da nossa vida espiritual, mesmo quando estamos intimamente ligados ao Senhor Jesus, é bem possível enfrentarmos provas nesse mundo. Porque se você é do Senhor Jesus, você não é desse mundo. Você é estrangeiro por aqui. E eu já fui estrangeiro em terra distante daqui. Eu sei quais são os desafios de uma cultura completamente diferente, de um modelo mental completamente diferente, de um modo de vida de que, em realidade, não temos costumes, não estamos, quando nós estamos, e como estamos, longe de casa. E se você não é desse mundo, seguramente, amigo, você é estrangeiro nessa terra, porque você pertence à cidade que é feita com mãos de Deus, não pelas mãos humanas. E se você é estrangeiro nesse mundo, e você pertence à Nova Jerusalém, seguramente algumas coisas virão contra o seu contexto nessa terra. Aflições, tribulações, dificuldades, em nome do Senhor Jesus, serão certos para aqueles que não são dessa terra. A grande pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: até que ponto você é fiel a Deus? Até que ponto você suporta com perseverança as provações, por amor e honra em nome do Senhor Jesus, para testemunho do nome dEle, e ainda assim tem louvor no coração, assim como Paulo e Tiago dizem. Tem um cântico nos olhos, na vida, na alma, e testemunham da confiança plena em meio às dificuldades e dores e sofrimento de que Deus está com você. Amigos, Paulo e Tiago não são os únicos que falam isso. Em verdade, eles ecoam aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Porque se você vai às bem-aventuranças, lá em São Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 10, quando ele fecha as bem-aventuranças, não esqueça o que Jesus diz. Ele fala assim: bem-aventurados sois vós. Ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele continua dizendo, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Eu quero fazer uma pausa antes de citar o verso 12 aqui. Você lembra o que Paulo diz aqui? Paulo, ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, eu vou me gloriar ainda mais nas fraquezas, porque quando eu sou débil, aí que eu sou forte. Paulo fala de louvor em meio à debilidade. Quando você vai a Tiago, Tiago diz assim: tende por motivo de toda alegria o fato de passarem por várias provações. Ele fala em louvor, fala em reconhecimento de Deus, fala em alegria em meio aos momentos difíceis. E quando você vai a Jesus, em Mateus 5, de 10 a 12, quando ele fala: quando perseguiram, disserem todo mal contra vós, quando mentirem contra vocês por causa do meu nome, no verso 12, ele diz assim em sequência: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
Você percebe o que Jesus está dizendo aqui? Quando, meu amigo, você for colocado para trás na sociedade porque você quer ser fiel àquilo que Deus espera, quando talvez você tiver que optar pela fidelidade ao Senhor em vez do seu emprego, e Deus tem milhares para poder lhe dar, quando mentindo disserem todo mal contra vós, e lá onde você estuda, você for colocado de escanteio porque você não participa das mesmas coisas de que aqueles camaradas fazem, quando disserem todo mal contra vós, por causa da sua fidelidade ao Senhor, Jesus lhe diz, não chore, não fique cabisbaixo, pelo contrário, regozijai-vos e exultai, porque o seu lugar não é na terra. Essa é uma prova de que você tem o selo da eternidade, essa é uma prova de que você viverá comigo pela eternidade nos céus. Amém? Querido amigo, como é bom, como é fácil e como é propício louvar o nome de Deus, testemunhar daquilo que Deus tem feito ao nosso favor, falar daquilo que Deus faz em nome dos seus filhos, mas que desafio é ter o mesmo cântico no coração, a mesma alma de testemunho, a mesma alegria, quando o bolso está vazio, quando a barriga não está cheia. Qual é a tua condição nesse momento? Tem você duvidado da bondade, da atenção do Senhor na sua vida, frente aos desafios que você está enfrentando? Tem você duvidado de que Deus está talvez desatento às suas necessidades, em meio às provas, tribulações e angústias? Sabe, algumas pessoas pensam que fé em Deus é um amuleto que a gente coloca no pescoço, e pelo fato de eu ter fé em Deus, nenhum mal vai me acontecer. Escute o que eu vou te dizer, fé em Deus não é nada disso. Fé em Deus não é simplesmente um amuleto que a gente coloca no pescoço e tem um campo de força ao redor. Fé em Deus é você talvez estar passando uma das maiores provações na vida. Você não a buscou, você não é o causador dela, você não tem respostas, você não entende a razão, nem porquê, nem para quê, mas em meio à prova, em meio à tribulação, em meio às dificuldades em que você talvez está enfrentando, ter forças, ter confiança e ter dependência em Deus para poder se levantar e dizer, Senhor, não está fácil, eu estou sofrendo, está doído, mas apesar da dor e do sofrimento, apesar da tribulação, eu ainda sei que Jesus Cristo é o meu comandante. Eu ainda sei de que o Senhor não me desampara, e eu bem sei de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até que ponto você é fiel a Deus? Até que ponto você suporta as dificuldades, provas nesse mundo e é um instrumento nas mãos do Senhor como testemunho vivo para Ele, para a honra e glória dEle? Eu quero ir e tirar algumas pontuais lições, talvez de um dos, se não maior exemplo de alguém que passou por todas as provas e que se manteve inabalável frente ao Senhor. Alguém que era de carne como eu e você. Nós já ouvimos lições e mensagens sobre a vida de Jó, logicamente. Talvez é o nosso maior exemplo de alguém que sofreu pelo nome, para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero pensar algumas realidades que às vezes a gente não percebe. Se você vai ao primeiro capítulo do livro de Jó, e eu quero que você saiba, eu entendo que você sabe, talvez alguém não saiba, Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, não foi o Gênesis. O Gênesis conta a origem dos céus e da terra, mas o primeiro livro inspirado e revelado por Deus ao seu povo nessa terra foi o livro de Jó. Jó foi escrito por Moisés quando ele estava na terra de Midian. E a história de Jó deveria servir como consolo, como um bálsamo para o povo hebreu que ainda sofria nas mãos de Faraó. Eles deveriam ser impactados por aquela história e aprenderem a confiar em Deus e suportarem as provas apesar da situação que estavam. Mas me chama a atenção de que quando você vai no primeiro livro inspirado e revelado por Deus, quando você vai no primeiro verso, existe um reconhecimento, uma exaltação de quem era esse homem. A Bíblia diz assim, no verso 1 do capítulo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aí vem a rasgação de seda em cima de Jó. Era um homem íntegro, reto,
temente a Deus, e um homem que se desviava do mal. Sabe o que me chama a atenção? Você bem sabe tudo que Jó sofreu, sabe toda a história. Eu não vou contar a história em si, você já sabe disso. Mas o que me chama a atenção é a técnica bíblica para poder sublinhar em nossa mente para que em nenhum momento os hebreus que estavam nas mãos de Faraó, e eu e você duvidamos de que o que Jó sofreu foi por alguma falta dele. Porque a Bíblia nos fala sobre quem era Jó, desde o primeiro verso do livro de Jó. E se você vai no verso 8 do primeiro capítulo, você vai ver de que a Bíblia fala a mesma coisa, 8 versos depois do que disse no primeiro verso. A Bíblia mais uma vez repete quem era Jó, e era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e um homem que se desviava do mal. E se você vai no verso 3 do capítulo 2, mais uma vez, a Bíblia redunda, a Bíblia enaltece, a Bíblia sublinha para que nenhum de nós duvide ou esqueça quem era esse homem. E a Bíblia fala mais uma vez de que o Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e um homem que se desviava do mal. E ainda acima de tudo isso, nesse concílio feito no céu, em que é descrito no capítulo 1, não foi o diabo que tocou no nome de Jó. Deus tinha tanto orgulho e era maravilhado pelo testemunho dele nesse mundo, que foi Deus que falou em nome de Jó. Foi Deus que falou e tocou no nome dele. E Deus disse de que na terra não tinha ninguém semelhante a ele. Além da Bíblia enaltecer, reconhecer, sublinhar quem era Jó, o próprio Deus reconhece e diz na terra, não tem ninguém semelhante a ele. E o problema de Jó para Satanás é que Satanás havia jogado uma dúvida no universo inteiro de que as criaturas feitas por Deus nunca poderiam ser plenamente felizes guardando os seus mandamentos. Jó acabava com a teoria do inimigo. Jó jogava por terra tudo aquilo que o inimigo havia jogado por dúvida no universo. E é por isso de que Deus cita Jó, e Satanás diz, não, mas a verdade é de que Jó é uma exceção. Tudo quanto o Senhor coloca na mão de Jó, o Senhor faz ele prosperar, multiplica os seus esforços. Ele é fiel a ti por troca de benefícios, não é por princípios. Mas Deus sabia a verdade. E agora essa dúvida foi jogada perante todo o universo. Sabe, eu paro para poder avaliar, eu quero que você pense comigo. Você conhece gente que reclama de tudo e de todos? Tem gente que tem o papel inteiro branco e ele é pós-doutor no pontinho preto que está dentro do papel. Eu me lembro quando eu era pequeno, esses dias eu tive que mostrar esse desenho para minhas crianças. Eu tive que ir no YouTube e falei, bota lá, pai, para a gente poder ver. Há muitos anos atrás eu me lembro de um desenho que tinha um leão e uma hiena. E a hiena falava assim, você vai lembrar, ó vida, ó céu, ó azar, tudo, eu me lembro esse desenho que eu estava vendo com as crianças, eles estavam no mar, e aí eles estavam desesperados, estavam num barco ali e tal, e aí vira uma ilha, e aí o leão diz assim, olha, tem uma ilha, vamos para a ilha, e aí a hiena diz assim, ó céu, deve estar cheia de canibais a ilha, enfim, tudo era ruim. Você conhece gente assim? Sabe, deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho direito de reclamar dos meus problemas. Quando eu olho para a vida de Jó, era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e era o mais que Deus tinha nesse mundo. E sofreu o que sofreu, sendo o maior testemunho vivo de que Deus tinha nessa terra, amigo, eu vou agradecer a graça e a misericórdia de Deus pelos problemas que eu tenho. Porque eu mereço sofrer muito mais do que Jó sofreu. E você, o que pensa? O que pensa você? Tem direito você de reclamar frente ao mais que Deus tinha e tudo aquilo que sofreu, você conhece a história. Mas eu quero sublinhar com você algo que às vezes nós não percebemos. Logicamente, você sabe, o diabo sai dali com o desafio de provar para o universo de que Jó era fiel por troca de benefícios e não por princípios. E a miséria de uma hora para outra começa a ocorrer na vida de Jó. Eu quero apresentar para você, e se você tem sofrido, e se você tem sido impactado talvez por realidades em que você desconhece, eu quero mostrar para você uma das mais antigas artimanhas que o inimigo tem, e que infelizmente muitos se decepcionam com Deus pensando de que Ele é o causador.
Você bem sabe de que Jó era o homem mais rico do Oriente. Tudo quanto o homem almejava alcançar na sua vida, Jó tinha alcançado. Ele tinha respeito, tinha honra, tinha filhos e filhas, tinha terras, tinha animais, enfim, tinha tudo. E logo, de uma hora para outra, aquilo foi desmoronando. Olha na tua Bíblia, se você puder abrir, vai lá em Jó, capítulo 1, o verso 16. Eu quero que você nunca se esqueça dessa artimanha do inimigo. Essa artimanha é tão velha quanto ele, mas ele usa todos os dias essa artimanha para poder fazer com que você pense de que é o próprio Deus que está lhe perseguindo. Aqui está o relatório do segundo servo. E no verso 16, o segundo servo chega para Jó e diz assim: Jó, eu estou impactado. Eu estou parafraseando aqui. Jó, eu estou impressionado, porque eu sei o quanto você é fiel a Deus. Eu sei quanto você serve ao Senhor. Eu sei quanto você tem buscado fazer a vontade dEle. Mas eu vi, Jó, ninguém me contou. E aí está o relatório do servo. Você viu o relatório do servo que diz aí? Ele diz assim: ninguém me contou. Fogo desse Deus que você serve, desse Deus que você é fiel, desse Deus que você entrega a sua vida como oferta, Ele mesmo mandou fogo do céu, queimou as ovelhas, queimou os empregados, queimou tudo, e por sorte eu saí para lhe trazer e lhe dar essa notícia. E quem sabe o servo diz assim: ó Jó, eu achei muita ingratidão por parte de Deus, sabe? Você tem sido fiel, você tem feito tudo para a honra e glória do nome dEle, e Ele mesmo assim manda fogo do céu. Eu vi, ninguém me contou, Deus mandou fogo do céu e queimou tudo. Qual seria o seu sentimento? Indignação, frustração, o próprio Deus perseguindo você que tem sido tão fiel? Eu pergunto a você nessa manhã, o relatório do servo foi que o fogo era de Deus. Eu pergunto, o fogo era de Deus, sim ou não? O fogo era de Deus, sim ou não? Foi de Deus? Se você acha que não foi, faz assim, ó. Então tá bom, você está comigo. Lógico que não era de Deus. Deus não tem prazer. Deus até pode permitir algumas situações em nossa vida com um propósito maior. Mas o diabo sabe de que ele tem levado muitos que pensam de que a profissão de Deus é estar lá sentado numa nuvem no céu e ele diz assim: hoje é o dia do Irã. Chegou o teu dia, Irã. E ele lança raios na cabeça do Irã. Vamos ver até onde você vai, meu amigo. Toma raio na tua cabeça. Tem gente que pensa de que Deus tem essa profissão, para escolher um a cada dia, vai mandando raio para ver até onde vai. Deus não tem prazer no sofrimento humano, de maneira alguma. Enquanto Deus quer ver você feliz, abençoado com a sua família, o inimigo tem colocado sementes e ervas daninhas nesse mundo, atacando os filhos de Deus para poder atingir o próprio Deus. E ele faz com que a coisa seja tão perfeita, para que você propriamente pense de que é o próprio Deus que está perseguindo você. É o próprio Deus que está deixando você de lado. É o próprio Deus que está te escanteando e colocando pragas na sua vida. Só que tem muita gente que se revolta, pensando de que é Deus. E quando o diabo faz isso, sabe o que ele faz? Ele sai de cena, ele cai fora, ele dá o tapa, ele esconde a mão. E tem gente revoltada de maneira errada, com quem está exatamente em meio ao sofrimento, enxugando as suas lágrimas, cuidando das suas feridas, perto de você. Será que eu falo nessa manhã para alguém que está erroneamente decepcionado com Deus? Será que eu falo nessa manhã para alguém que pensa de que Deus deixou você de lado numa hora em que você mais precisava? Deus não desampara seus filhos, em nenhum contexto, em nenhum momento. E aquilo que estava por mais forte na vida de Jó ainda estava por acontecer. Você conhece o que Jó sofreu? Eu me lembro quando Elise, minha esposa, ficou grávida pela primeira vez. Nós morávamos em Curitiba. Eu fiz uma festa. Eu me lembro quando eu trabalhava como departamental na Associação Sul Paranaense. E quando ela disse que estava grávida, eu peguei aquele microfone, eu nem sabia se tinha alguém dentro da sala do presidente. Eu mandei um anúncio para o prédio todo. Eu perdi a compostura naquele contexto, sabe? Eu estava feliz da vida. Mandei o recado para todo mundo. E algumas semanas depois, vimos o coraçãozinho do bebê batendo a 140 por hora, e com 10 semanas, minha esposa teve um pequeno sangramento. Fomos ao médico, havia um descolamento do saco gestacional, ela teve que tomar remédios. Era o período de férias, estávamos por sair de férias, ficou o mês inteiro na cama, levantava apenas para ir para o banheiro, e a gente acompanhando, e quando nós voltamos ao médico, dentro do contexto em que se havia pedido,
nós vimos de que aquele feijãozinho não havia crescido mais. Não tinha mais batimento cardíaco. Enfim, o bebê não havia crescido. Quanto minha esposa e eu choramos naquele final de semana, frustrados, por um castelo que se desmoronou, por um bebê que nós nem chegamos a ver o rosto, nem chegamos a colocar no colo. O que será a dor da morte de um filho? Talvez eu fale para uma mãe e para um pai que sente saudade do seu filho aqui. Às vezes eu viajo por aí e eu vejo em placas de caminhão: deveria ser proibido filhos morrerem antes de seus pais. E a data da morte do filho. E lá no caminhão vai um motorista com o coração dilacerado. Jó não perdeu um dos seus filhos. Somente a eternidade para nos revelar algumas dessas coisas. Jó perdeu todos os filhos que ele tinha de uma única vez. Você tem ideia da dor desse homem? Você tem ideia da dor desse homem que era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e era a maior testemunha que Deus tinha nesse mundo? Pois apesar de tudo isso, a Bíblia nos diz, no capítulo 1 de Jó, do verso 20 ao verso 22, exatamente a atitude de Jó frente a isso. E a Bíblia nos diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não atribuiu culpa nem erro ao Senhor. A verdade de que, como falaram de que era Deus que tinha mandado fogo do céu, quando Jó disse isso, Jó não pensava, nem imaginava que era o diabo que estava fazendo tudo isso na vida dele. Jó pensava, ainda assim, que era o próprio Deus. E sabe, amigos, isso é fé. Senhor, eu não estou entendendo. Mas o Senhor é muito sábio para errar. Se foi o Senhor que deu, e se foi o Senhor que tomou, bendito seja o teu nome, porque eu confio em ti, independente do contexto de onde eu estou. Isso é fé. E você sabe de que mais longe ainda, com o corpo coberto de chagas, um moribundo vivo, um mundo pedindo que ele fizesse justiça. O mundo não aguentava mais o conceito errado de que Deus estava sendo infiel a alguém que tinha sido tão fiel a ele. A própria mulher dizia: amaldiçoa o nome de Deus, não é possível você continuar adorando esse Deus que lhe deu de volta tudo isso. Os amigos de Jó dizendo: Deus te abandonou. E no capítulo 13, no verso 15, Jó é capaz de dizer, ainda pensando de que era Deus que estava fazendo tudo isso na vida dele, Jó é capaz de dizer: ainda que ele me mate, é nele que eu vou esperar. Ele pode tirar minha vida, mas é nele que eu confio. E quando o diabo pensava de que iria ser vencedor na vida de Jó, quando o diabo pensava de que ele não iria resistir todos os ataques e que ele iria blasfemar, iria contra o nome do seu Deus, Jó foi capaz de dizer uma das mais belas profissões de fé que a palavra de Deus tem. Ela está em Jó no capítulo 19. E eu quero desafiar você nessa manhã para se levantar e, enquanto o inimigo pensa que vai vencer com as lutas, as tribulações dele em sua vida, eu desafio você para poder dizer a mesma coisa que Jó disse. Lá no capítulo 19, dos versos 25 a 27, enquanto o universo estava expectante vendo como seria o desfecho dessa história, Jó faz o diabo tremer e o universo louvar o nome de Deus ao dizer: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre esta terra. E depois de revestir da minha pele e minha carne, os meus olhos o verão e o contemplarão. Até que ponto você é fiel a Deus? Falo para alguém que está sendo impactado para ser infiel àquele que tem dado tudo
e que deu tudo por você. Eu tenho que terminar e eu quero contar uma história para vocês aqui. Do Irã original. Eu tenho muito orgulho do meu nome, não apenas pelo significado dele, mas quem ele representa. Irã é um nome bíblico. Mas em português, o nome Irã, ele representa dois personagens bíblicos. Um deles é o rei de Tiro. E outro é um artífice que ajudou Salomão na construção do templo. Mas em português o nome é Irão. Mas como eu tenho o nome do meu avô, do pai, do meu pai, e é por isso o orgulho que eu tenho por quem ele representa, o nome é Irã. Porque é um nome hebraico que quer dizer nobre. O que eu vou contar para você, eu escutei muitas e muitas vezes do meu pai. Meu pai me conta de que quantas e quantas vezes em casa, brincando, meu avô chegava da rua e trazia com ele um mendigo, alguém que encontrava jogado, enfim, sem nada, sem família, trazia para dentro de casa. E ele dizia assim: Iris, prepara um almoço especial porque nós temos visita em casa. Ela já sabia o que significava aquilo. Meu pai me conta que acompanhava e ele ia, dava um banho no mendigo, depois abria o seu guarda-roupa, dava roupas suas, sentavam juntos à mesa, e ali ele começava a testemunhar e a pregar, dizendo para aquele homem de que apesar da dor, sofrimento, solidão, fome, havia um Deus de que não havia desamparado a ele. E ele estava sendo um mero instrumento naquele contexto, naquele momento, da bondade e do amor do Senhor por aquele homem. Depois colocava a mão no bolso, pregava de que haveria um céu, onde nós todos poderíamos viver em liberdade e plena felicidade. Dava dinheiro para aquele homem para que ele pudesse viver alguns dias. E meu pai me conta de que isso ocorreu muitas e muitas vezes. Um dia, quando ele estava atravessando uma balsa na cidade que morava em Santa Fé, na Argentina, ele viu na balsa, indo para a cidade do Paraná, que são duas capitais de estado, ele viu uma senhora com uma criancinha de colo, outra pequenininha, e tanto as duas crianças como a senhora choravam muito. E ele ficou impactado com aquilo, amava crianças, se aproxima, e ele tenta conversar com ela, ver o que estava acontecendo, e a mulher, em primeira instância, foi rude com ele. Disse: olha, o que eu estou vivendo, me deixa em paz, ninguém pode me ajudar, ninguém tem condições de me auxiliar agora, deixa eu sofrer sozinha aqui. Mas moça, o que você está passando? Deixa eu te ajudar. E a mulher, mais uma vez, ele disse: moço, eu sou casado. Naquela época podia dizer isso, né? Hoje ninguém, eu sou casado, por favor, eu não quero nenhum mal para você. E ela começou a contar. O esposo havia sido preso. Ela disse: meu esposo devia para muita gente. Tomaram tudo que a gente tinha. Levaram tudo embora para poder pagar as dívidas. O único dinheiro que me sobrou, eu queria fugir para o outro lado do mundo. Mas eu nem tinha esse dinheiro suficiente, eu estou atravessando a balsa. Quem dera se eu estivesse chorando pelo motivo dos meus filhos que estão pedindo comida. Eu vou chegar do outro lado. E eu não tenho para onde ir. Eu não tenho ninguém que pode me ajudar. Eu não sei aonde eu vou dormir hoje. E é por isso que eu estou tão desesperada. Meu pai me conta de que naquele dia, meu avô chega em casa e ele diz assim: filho, seu quarto é bem grande. Eu quero pedir, filho, que você saia do seu quarto por um período de tempo. E meu pai pergunta: mas por que, pai, eu tenho que sair do meu quarto? Ah, filho, porque eu encontrei uma família. Uma família que não tem ninguém por eles. Uma família que não tem ninguém que possa ajudá-los. E sabe, filho, Deus me colocou no caminho deles porque Deus espera que eu os ajude. E sabe, filho, é a nossa responsabilidade perante Deus fazer diferença por eles nessa hora. E meu pai me conta de que meu avô trouxe para a casa dele aquela senhora, as duas crianças, foi até a prisão, pagou a fiança do homem que merecia estar preso pelo contexto que estava, trouxe para dentro da sua casa e por vários meses manteve aquela família como se fossem seus filhos, dando alimento, cuidado, realizando cultos no lar, até que eles conseguiram se recobrar depois de vários meses e conseguiram se reerguer.
Mas você me pergunta, talvez, pastor, o que tem isso a ver com a mensagem dessa manhã? Eu diria que vovô Irã foi um Jó moderno. Ele era alguém que tinha condições, tinha alguns caminhões com que trabalhava, tinha recursos, era o primeiro ancião da Igreja Central de Santa Fé, morava numa linda de uma casa, uma mansão que ia de uma rua a outra. Eu pude conhecer essa casa quando eu tinha 20 anos de idade. E quando ele estava com 65 anos de vida, para gozar da aposentadoria, curtir os netos, meu pai nasceu quase com 20 anos de casado, era um filho que eles não podiam ter. Eu era recém-nascido. Um amigo dele abriu uma empresa e pediu para ele ser fiador. E como ele tinha condições financeiras e ele entendia de que era responsabilidade perante Deus, nem se preocupou, confiava em todos, mal assinou os documentos. E esse sócio desse amigo dele, por alguma razão, vendo de que a situação não ia bem e que dívidas viriam, pensou, nós vamos quebrar. Só que os 80 mil pesos, eu estou falando de 40 anos atrás, esses 80 mil pesos de que Dom Irã vai ter que pagar como fiador, não vai dar conta. E esse camarada acrescentou um 0 a mais no documento. Meu avô tinha 65 anos de idade, minha avó tinha 60. Ela nunca havia trabalhado fora de casa. Em 2 dias, eles estavam na frente de casa, sem ter para onde ir. Tomaram os caminhões, a casa, os móveis, tomaram tudo. Meus pais estavam começando o ministério aqui na Bahia, milhares de quilômetros de distância. Todas as vezes que eu tinha meu avô em casa, parece que eu estou vendo ele falando, quando eu tinha ele em casa, e quando era a hora da gente poder dizer os versos preferidos no pôr do sol, eu já sabia o verso que ele iria dizer. E ele dizia um salmo de Davi, Salmo 37, e ele dizia assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu avô sai dali, sem ter para onde ir, vai fazer uma ligação. E ele ligou para um primo dele, para poder pedir abrigo, porque ele que não tinha agora para onde ir. E pelo poder de Deus, a ligação que era para ir para um lugar, foi para outro. E ele contou, as linhas se cruzaram, a gente nem sabe, tem gente que hoje não sabe nem o que é linha se cruzar, mas naquela época as linhas se cruzavam. E a ligação foi uma senhora, que atendeu, e a história parecia uma boa novela, escutou toda a história. E quando ela, impressionada, chega no final e pergunta o nome de quem estava falando, e ele percebe que não estava falando com o primo coisa nenhuma, e quando ele fala o nome dele, a mulher do outro lado desata a chorar. E ela começa a dizer, seu Irã, onde o senhor está? Quem é você? Seu Irã, você não me conhece, eu lhe conheço, aonde o senhor está? Eu vou para onde o senhor está agora. E ele disse onde estava. Minha avó me falava de que ele desligou o telefone, e ela disse, para quem que você ligou? Eu não sei, mas está vindo para cá. Vamos esperar. 20 minutos se passam, uma senhora chega, abraça os dois, chora com eles, e diz assim, há 18 anos atrás eu vim morar aqui em Santa Fé. Há 18 anos atrás éramos eu, meu esposo, meus 3 filhos, morávamos numa kitnet. Era o nosso quarto, nossa cozinha, nossa sala, nosso banheiro, não tínhamos condições de nada. E há 18 anos atrás a minha irmã passou o maior desafio da vida dela. A minha irmã perdeu tudo. E a minha irmã não teve coragem de me pedir ajuda, porque ela sabia que eu não podia fazer nada por ela. E o Senhor encontrou minha irmã atravessando na balsa, indo para Paraná, há 18 anos atrás. Sabe, seu Irã, o Senhor não seria uma pessoa ruim se não tivesse feito nada, porque a responsabilidade não era sua, a responsabilidade era minha. E eu não fiz nada. O Senhor cuidou dela, pagou a fiança do meu cunhado, cuidou dos meus sobrinhos, mostrou a eles o Senhor. Seu Irã, eu não sei por que injustiça nessa vida com o Senhor foi acontecer isso. Só Deus para ter respostas. Mas eu bem sei porque de uma forma milagrosa a sua ligação caiu para mim. Porque agora é minha vez. Eu tenho 5 apartamentos aqui no centro de Santa Fé. E eu vim aqui para trazer a chave de um deles. Para dizer que o apartamento é seu. Vá morar lá pelo resto da sua vida.
O que você diz? Deus não desampara seus filhos. A noite, ela pode bater na tua porta. A noite, ela pode chegar na tua vida. Mas o sol da justiça, que é Cristo Jesus, vai raiar se você mantiver sua mão conectada às mãos do Senhor, daquele que não desampara seus filhos em nenhum momento nesse mundo. Será que eu falo para alguém que está decepcionado com Deus? Será que eu falo para alguém nessa manhã que está tentado a ser infiel com aquele que nunca foi infiel para você? Nunca ouvi meu avô reclamar das coisas que perdeu. Nunca ouvi. Logicamente ele não morou lá pelo resto da vida. Se recobrou, foi morar em Resistência, enfim. Nunca ouvi reclamar das coisas que perdeu. Meu avô era sinônimo de alegria onde nós estávamos. Ele dizia, Deus sabe por quê. Deus sabe por quê de todas as coisas. E quando ele estava bem velhinho, já com seus 93, 94 anos de idade, ele tinha muito orgulho que eu tinha o nome dele. E ele me dizia assim, sabe, Irã, já viúvo, ele me dizia, se Deus me mandasse um anjo e me dissesse assim, seu Irã, muito bem, Deus está orgulhoso de você. Você teve uma vida muito boa aqui na terra. Você testemunhou do Senhor. E sabe, se Deus me mandasse um anjo me dizendo de que eu viveria minha vida toda de novo, e se esse anjo dissesse assim, Deus ama tanto você que você pode pedir qualquer coisa para Deus, que Deus vai te dar. Você vai poder viver sua vida toda de novo. O que você quer que Deus te dê? E ele me dizia assim, eu só pediria uma única coisa. Uma única coisa. E você sabe o que é? Ele já tinha me contado 4 vezes a história no mesmo dia. E eu fazia a cara de que não sabia. O que é, vô? O que é? E ele dizia, eu só pediria uma coisa. Que a minha vida fosse igualita, igualita, igualita. Homens que tinham orgulho das cicatrizes que tinham por causa do Senhor. Homens como Paulo e Silas, de que pelas costas abertas, pelos chicotes da entrega deles em testemunho ao Senhor, eles estavam tão orgulhosos, porque sabiam a razão das marcas nas costas, que tinham forças para poder louvar e cantar naquela prisão. Quais são as suas cicatrizes? Quais são as marcas que você tem em frente à sua fidelidade daquele que deu a vida por você? Eu vi um texto esse dia que dizia assim, não chora, ora que melhora. Deus está te chamando hoje para você aprender a confiar nele. Deus está te chamando hoje para você louvar o nome dele, ainda que as circunstâncias pareçam adversas. Porque Deus nos chama para testemunharmos e dizermos para um mundo de que diz que Deus abandonou essa terra. Deus nos chama para nos levantarmos e dizermos, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Porque, amigo, muito em breve, a promessa que está em Apocalipse 21, e que diz que lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já morte não haverá mais, e não haverá luto, nem pranto, nem dor. Meu sonho é de que isso em breve seja uma realidade na sua vida, e na minha vida também. Quantos dos que estão aqui estão dispostos a dizerem, Senhor, me usa como um instrumento de fidelidade nas tuas mãos, me usa como um instrumento de confiança plena, independente das circunstâncias, porque hoje eu quero dizer, eu sei que meu Redentor vive. Quer você dizer isso para o Senhor hoje? Quer você ser fiel ao Senhor, independente do que aconteça? Então fique em pé, eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção na sua vida. Você que está nos acompanhando pela rede social, levante-se, diga, eu sei que meu Redentor vive. E Ele vive, Ele está do teu lado, Ele está perto de você, Ele está te abraçando nessa hora. E Ele sabe a dor que você está passando. E Ele está dizendo, confia em mim, meu filho. Confia em mim. É só um pouco mais, confia em mim. E você verá de que todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Deixa eu orar por você, bom Pai. Eu quero entregar nas tuas mãos os teus filhos aqui nessa manhã do Pai. Eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, cada um daqueles de que hoje se levanta, para poder testemunhar e reconhecer de que nós temos um Deus vivo que não nos abandona.
de que nós temos um Cristo Jesus que deu tudo por nós e que conhece e reconhece as dores e sofrimentos que podemos passar nesse mundo. Eu quero rogar, Senhor, que teu consolo, a segurança, o atendimento das necessidades de que teus filhos precisam aqui hoje, sejam escutadas pelos céus, e que o Senhor, com a sua soberania e sabedoria, possa atender as necessidades conforme a plena e sua augusta vontade. Porque sabemos, Senhor, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso, Senhor, que nos entregamos em tuas mãos hoje sem reservas, compreendendo de que o Senhor é bom em todo o tempo. E em todo o tempo o Senhor é bom, justo e perfeito. Por isso declaramos a nossa confiança e dependência em Ti. E ajude-nos, Senhor, a testemunharmos e a termos louvor em meio às provas dessa terra. Mas o que nós pedimos mais ainda é que muito em breve o sonho de ver Jesus voltando seja uma realidade ainda em nossos dias e que possamos viver a eternidade que o Senhor já nos prometeu nos céus. Abençoa o teu povo hoje, nos dá um sábado feliz ao teu lado. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você.